Nome completo? Alana Silveira. Leonardo congelou. Era só mais uma entrevista de emprego, mais uma candidata com um filho no colo e o olhar de quem já havia perdido tudo. Mas aquele sobrenome, aquele maldito sobrenome, ele a observou com um misto de raiva e fascínio. Ela não fazia ideia de quem ele era, mas ele sabia muito bem quem ela era. E naquele momento percebeu. Ela carregava um segredo capaz de destruir tudo o que ele havia construído. E se o amor aparecesse, disfarçado de vingança? E se a mulher que você mais deveria odiar fosse a única capaz de curar suas feridas? Deixe o like se você ama histórias de paixão, segredos e redenção. Comente. Você acha que o amor pode nascer entre dois inimigos sem saber? Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes. A chuva castigava os vidros da imponente mansão dos Castellani quando Alana desceu do ônibus, segurando Miguel contra o peito. Suas últimas moedas haviam sido gastas naquela passagem, e agora, encharcada até os ossos, ela subia a longa alameda de pedras que levava à casa principal. O menino de 3 anos tremia em seus braços, escondendo o rostinho sardento em seu pescoço. "Vai dar tudo certo, meu amor", sussurrou, mais para si mesma do que para o filho. Suas sandálias gastas deixavam pegadas molhadas no mármore italiano, do alpendre quando ela finalmente tocou a campainha. A porta pesada se abriu revelando uma governanta de meia-idade, que a examinou dos pés à cabeça com um olhar severo. "Entrevista para a governanta assistente?" perguntou, franzindo o nariz para as roupas encharcadas de Alana. "Sim, senhora. Me ligaram ontem." "Entre. Tente não molhar muito o piso." A mulher girou nos calcanhares, seus saltos ecoando pelo hall suntuoso. "E quanto à criança?" "Não tenho com quem deixá-lo", Alana explicou, sentindo o coração apertar. "Mas ele é quietinho, prometo." A governanta bufou, mas continuou andando. Alana seguiu-a, tentando absorver cada detalhe daquele lugar que parecia saído de um filme. Quadros enormes decoravam as paredes, mostrando gerações da família Castellani. Empresários, políticos, pessoas importantes. Pessoas que nunca a aceitariam ali. Foram conduzidas a uma biblioteca majestosa. O aroma de livros antigos e couro misturava-se ao cheiro da madeira nobre. Atrás de uma escrivaninha de mogno, um homem digitava furiosamente em seu notebook. "Senhor Castellani, a candidata chegou", anunciou a governanta antes de se retirar. "Leonardo." Castellani ergueu os olhos do computador e Alana sentiu o ar fugir de seus pulmões. Ele era absurdamente jovem para ser o dono daquele império. Não devia ter mais que 35 anos. Seus olhos verdes tinham um brilho penetrante, e o terno italiano sob medida não conseguia disfarçar sua forma atlética. "Sente-se", ele ordenou, indicando a cadeira à sua frente. Sua voz era grave e autoritária. Alana obedeceu, ajeitando Miguel em seu colo. O menino, normalmente tagarela, parecia ter percebido a tensão no ar e permanecia quieto, brincando com o cordão do capuz do moletom. Da mãe. "Nome completo?" "Alana Silveira." O som de algo quebrando cortou o ar. Leonardo havia derrubado sua caneta de ouro, que rolou pelo chão de madeira nobre. Seus olhos, antes frios e profissionais, agora queimavam com algo diferente. Algo perigoso. "Repita." Ele ordenou, sua voz tremendo ligeiramente. "Alana Silveira." Ela repetiu, confusa com sua reação. "Há algum problema?" Leonardo se levantou abruptamente, suas mãos apoiadas na mesa. O movimento brusco assustou Miguel, que começou a chorar baixinho. Alana o abraçou mais forte, sentindo seu coração disparar. "Silveira? Como Roberto Silveira?" O nome de seu pai fez Alana congelar. "Sim, ele era meu pai", respondeu cautelosamente. "Mas faleceu há 15 anos." Um riso amargo escapou dos lábios de Leonardo. "Faleceu na cadeia, você quer dizer, depois de destruir minha família." Antes que Alana pudesse processar aquelas palavras, um estrondo ensurdecedor sacudiu a mansão. As luzes piscaram, e Miguel gritou assustado. Através da janela,
Viram faíscas voando. Um dos enormes portões de ferro havia sido arrancado por um carro em alta velocidade. Leonardo! Um grito masculino ecoou pelo corredor. Eles estão aqui! Em questão de segundos, homens armados invadiram a biblioteca. Leonardo pulou a mesa num movimento fluido, puxando Alana e Miguel para trás de uma estante. O corpo dele, sólido e quente, pressionava-se contra suas costas enquanto balas zuniam pelo ar. Fique baixa. Ele sussurrou em seu ouvido, seu hálito quente fazendo-a tremer. E não faça barulho. Miguel chorava silenciosamente contra seu peito, e Alana sentia o coração de Leonardo batendo furiosamente contra suas costas. O calor dele a envolvia, paradoxalmente protetor, considerando o ódio em sua voz momentos antes. Os documentos, Castellani, um dos invasores gritou. Sabemos que você tem as provas. Merda, Leonardo murmurou. Seus braços envolviam Alana e Miguel como uma jaula protetora. Você trouxe seu filho para uma zona de guerra, senhorita Silveira. Eu não sabia, ela começou, mas ele a silenciou, pressionando a mão contra seus lábios. O toque enviou uma corrente elétrica por sua espinha, mais tiros, som de vidros quebrando, gritos, e então sirenes ao longe. A polícia está chegando, um dos invasores alertou. Vamos, mas isso não acabou, Castellani. Passos apressados, pneus cantando. E então, silêncio. Leonardo não a soltou imediatamente. Por longos segundos ficaram ali, respirações pesadas, corpos colados, o pequeno Miguel entre eles. Alana podia sentir o perfume masculino dele, uma mistura de sândalo e alguma coisa perigosamente sedutora. Você disse que não sabia, ele finalmente falou, sua voz rouca próxima a seu ouvido. Mas seu pai também dizia não saber de nada, e no final, quase destruiu minha família. Ele se afastou abruptamente, deixando-a sentindo frio onde antes havia calor. Sirenes enchiam o ar agora, e passos apressados ecoavam pela mansão. Vá embora, ele ordenou, ajeitando o terno amarrotado. E não volte. Mas quando Alana alcançou a porta, carregando seu filho ainda tremendo, a voz dele a deteve uma última vez. A propósito, senhorita Silveira, bem-vinda à família Castellani. Você acabou de ganhar o emprego. Ela se virou, chocada, apenas para encontrar um sorriso predatório em seus lábios. Afinal, ele continuou, mantenha seus amigos perto, e seus inimigos ainda mais perto. O sol mal havia nascido quando Alana atravessou os portões recém-consertados da mansão Castellani. Miguel dormia em seus braços, exausto após uma noite agitada de pesadelos com homens mascarados e tiros. Ela própria não conseguira pregar os olhos, repassando mentalmente os eventos do dia anterior. Senhorita Silveira. A voz grave de Leonardo a surpreendeu assim que pisou no hall de entrada. Ele já estava impecavelmente vestido em um terno grafite, recostado no corrimão da escada principal. Primeira lição. Pontualidade é fundamental nesta casa. São 6h45. Ela respondeu, consultando o celular antigo. O horário combinado era 7h. Um sorriso perigoso curvou os lábios dele. Segunda lição. Castellanes chegam sempre antes do esperado. Ele desceu os degraus com a elegância de um predador. Vou mostrar seus aposentos. Alana o seguiu, tentando não demonstrar o quanto estava impressionada com sua própria ousadia em retornar. Afinal, que tipo de pessoa aceita trabalhar para alguém que claramente a odeia? Que tipo de mãe traz seu filho para uma casa que foi atacada no dia anterior? Uma mãe desesperada, ela respondeu mentalmente. Uma mãe que precisa do dinheiro. Este será seu quarto. Leonardo abriu uma porta no segundo andar, revelando um cômodo surpreendentemente espaçoso. E aquele, apontou para uma porta adjacente, será do pequeno Miguel. Ouvindo seu nome, o menino remexeu-se sonolento. Seus olhinhos castanhos se abriram, e ao ver Leonardo, ele sorriu. Moço bonito! Exclamou estendendo os bracinhos.
Alana congelou, mortificada. Mas antes que pudesse repreender o filho, algo extraordinário aconteceu. Leonardo riu. Uma risada genuína que transformou completamente seu rosto austero. Bom dia, campeão, ele respondeu, surpreendendo-a ainda mais ao pegar Miguel no colo, com naturalidade. Que tal conhecer seu novo quarto? O menino bateu palmas, encantado, enquanto Leonardo o carregava para o cômodo ao lado. Alana o seguiu, atônita, observando como seu filho já se sentia confortável com aquele homem que, minutos antes, a estava intimidando. O quarto infantil era um sonho. Paredes em tons suaves de azul, uma cama em formato de carro de corrida, prateleiras repletas de brinquedos novos. Até mesmo um pequeno escorregador havia sido instalado em um canto. Isso é... Ela começou emocionada. Necessário. Leonardo cortou, sua expressão voltando ao habitual gelo. Não posso ter uma criança correndo pelos corredores sem supervisão. Ele ficará aqui enquanto você trabalha. Naquele momento, um grito ecoou pelo corredor. Leonardo! Emergência! Era a mesma voz masculina do dia anterior. Leonardo passou Miguel rapidamente para Alana e correu para fora. Ela hesitou apenas um segundo antes de segui-lo. No escritório principal, um homem alto digitava furiosamente em 3 notebooks diferentes. As ações estão despencando, ele informou sem erguer os olhos. Alguém vazou informações sobre o ataque de ontem. Merda! Leonardo praguejou, afrouxando a gravata. Quanto? 30% só na primeira hora. Mamãe, olha! Miguel apontou para uma das telas, onde gráficos vermelhos despencavam. Igual joguinho, os 2 homens se viraram, aparentemente notando sua presença pela primeira vez. O desconhecido franziu o senho. Quem é? Alana Silveira, Leonardo respondeu, e o outro homem empalideceu visivelmente. Silveira? Você contratou uma Silveira? Mantenha seus inimigos por perto, lembra? Isso é loucura, depois de tudo que o pai dela... Chega! Leonardo cortou. Seus olhos verdes faiscavam. Marcelo, resolva essa crise. Senhorita Silveira, venha comigo. Ele a conduziu pelos corredores até uma sala que parecia ser um arquivo. Prateleiras do chão ao teto guardavam pastas e documentos. Leonardo trancou a porta atrás deles. Seu trabalho começa agora, ele declarou, puxando uma pasta antiga. Organize estes arquivos por data. Cada documento deve ser catalogado e digitalizado. Alana examinou a pasta. Eram registros financeiros de 15 anos atrás, exatamente a época em que seu pai foi preso. Seu estômago embrulhou. Por que está fazendo isso? Perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Por que me contratar se me odeia tanto? Leonardo se aproximou perigosamente. Seu perfume masculino invadiu os sentidos dela, fazendo seu coração acelerar. Porque você, senhorita Silveira, é a única pessoa que pode me ajudar a descobrir a verdade. Que verdade? Sobre como seu pai destruiu o meu. Ele estava próximo demais agora. Sobre por que ele se matou na prisão antes do julgamento final. Sobre os documentos que desapareceram naquela época. Um barulho de vidro quebrando interrompeu a conversa. Miguel, que brincava quietinho num canto, havia derrubado um porta-retratos. Na foto antiga, 2 homens sorriam lado a lado. Um deles era claramente um Leonardo mais jovem. O outro... Papai? Alana sussurrou, reconhecendo seu pai na fotografia. Leonardo arrancou o retrato das mãos dela. Comece a trabalhar, ordenou secamente. E não mexa em nada além do que eu autorizar. Ele saiu batendo a porta, deixando Alana atordoada, segurando Miguel junto ao peito. Na parede oposta, uma câmera de segurança piscava silenciosamente, seu olho vermelho registrando cada movimento. Do lado de fora da sala, Leonardo encarava a foto amassada em suas mãos. Roberto Silveira sorria, ao lado de seu pai, ambos usando uniformes da Faculdade de Direito. Melhores amigos, antes da traição, antes de tudo desmoronar. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Marcelo.
Invasores identificados. Você não vai acreditar quem está por trás disso. Leonardo olhou pela pequena janela da porta do arquivo. Alana havia começado a trabalhar, seus dedos delicados organizando documentos enquanto Miguel brincava com um carrinho encontrado sob uma estante. Pai e filha, tão próximos e tão alheios ao furacão que estava por vir. Você tem seus segredos, senhorita Silveira. Ele murmurou para si mesmo. Mas eu também tenho os meus. E quando a verdade vier à tona, que Deus nos ajude a todos. A tempestade rugia do lado de fora da mansão Castellani, tão violenta que as próprias paredes pareciam tremer. Alana corria pelos corredores escuros, uma vela em uma mão e Miguel adormecido em seu ombro. A energia havia acabado há 10 minutos, mergulhando a propriedade em uma escuridão densa e sufocante. Biblioteca. Ela murmurou para si mesma. Era onde guardavam as velas extras, e depois de 2 semanas trabalhando ali, já conhecia cada canto da casa, ou pensava que conhecia. Quando empurrou a pesada porta de madeira, a luz trêmula de sua vela revelou que não estava sozinha. Leonardo estava sentado em sua poltrona de couro, um copo de uísque pela metade em uma das mãos. Seus olhos verdes brilharam como os de um felino na penumbra. Desculpe, ela sussurrou, virando-se para sair. Não sabia que estava aqui. Fique. Sua voz soou mais rouca que o normal. Precisamos conversar. O coração de Alana acelerou. Durante as últimas 2 semanas, eles haviam se evitado meticulosamente. Ela passava os dias no arquivo, organizando documentos que pareciam contar uma história cada vez mais perturbadora sobre o passado. Leonardo permanecia em seu escritório, emergindo apenas para reuniões tensas com Marcelo e telefonemas sussurrados. Mas agora, presos na escuridão da biblioteca, não havia para onde fugir. Miguel deveria estar na cama, ele comentou, observando o menino adormecido. Ele tem medo do escuro, Alana explicou, ajeitando o filho. Desde o dia do ataque, um lampejo de culpa cruzou o rosto de Leonardo. Ele se levantou, aproximando-se, com passos silenciosos. Deixe-me ajudar, ofereceu, estendendo os braços. Antes que ela pudesse protestar, ele já havia pegado Miguel, acomodando-o com surpreendente gentileza em um sofá próximo. O menino nem se mexeu, completamente confiante, mesmo dormindo. Ele confia em você. Alana observou surpresa. Crianças são bons juízes de caráter, Leonardo respondeu, sua voz estranhamente suave. Diferente dos adultos. Seu pai, por exemplo. Não. Ela cortou, sentindo a antiga raiva borbulhar. Você não sabe nada sobre meu pai. Sei que ele traiu o meu, Leonardo rosnou, aproximando-se perigosamente. Sei que ele roubou milhões da empresa, destruiu reputações, acabou com famílias. Mentira! Alana explodiu, esquecendo-se de sussurrar. Meu pai era inocente. Ele foi incriminado. Um trovão explodiu do lado de fora, fazendo as janelas estremecerem. Miguel se remexeu, mas não acordou. Incriminado? Leonardo riu amargamente. As provas eram claras. Os documentos foram forjados. Ela rebateu, tremendo de raiva. Por que acha que ele se matou antes do julgamento? Porque sabia que nunca conseguiria provar sua inocência. O sistema já estava contra. Ele? Leonardo congelou. Como você sabe que os documentos foram forjados? Alana percebeu tarde demais que havia falado demais. Eu não sei. É apenas o que sempre acreditei. Mentirosa, ele sussurrou, avançando até encurralá-la contra uma estante. O calor de seu corpo era avassalador na escuridão. Você sabe de algo. O que é? Nada. Ela tentou escapar, mas ele apoiou as mãos na estante, um braço de cada, lado dela. 2 semanas, ele murmurou, seu hálito quente contra o rosto dela. 2 semanas te observando nos arquivos. Você procura algo específico, não é? O que seu pai escondeu antes de morrer? Eu não minta para mim.
Ele explodiu, socando a estante. Alguns livros caíram, e Miguel se mexeu inquieto. Lágrimas escorriam pelo rosto de Alana agora. Você quer saber a verdade? A verdade é que perdi tudo. Meu pai morto. Minha mãe nunca mais foi a mesma. Cresci sendo a filha do traidor, do ladrão. Tive que criar meu filho sozinha porque o pai dele fugiu quando soube meu sobrenome. Então não venha me falar de perdas, Leonardo Castellani, porque você não é o único que sofreu. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Apenas a respiração, pesada de ambos, e o rugido distante da tempestade. A vela tremia entre eles, lançando sombras dançantes em seus rostos. Seu pai, Leonardo finalmente falou, sua voz um sussurro rouco. Era o melhor amigo do meu. Cresceram juntos, formaram-se juntos, construíram o Império Castellani juntos. E então, em uma única noite, tudo desmoronou. Sabe o que aconteceu naquela noite, Alana? Era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome. O som enviou arrepios por sua espinha. Nenão. Ela gaguejou, hipnotizada pela intensidade de seu olhar. Eu sei. Ele continuou, inclinando-se ainda mais. Eu estava lá. Tinha 17 anos. Vi seu pai saindo do escritório às 3 da manhã, carregando uma pasta. Na manhã seguinte, metade do dinheiro da empresa havia sumido e documentos cruciais tinham desaparecido. Uma semana depois, meu pai teve um infarto ao descobrir que seu melhor amigo o havia traído. Não foi assim, Alana protestou fracamente, mas algo em sua voz havia mudado. Não? Leonardo estava tão próximo agora que ela podia contar seus cílios. Então me diga como foi, Alana. Me diga o que você sabe. Ela abriu a boca para responder, mas naquele momento, um grito cortou o ar. Leonardo! Urgente! Era Marcelo, sua voz ecoando pelo corredor. Leonardo praguejou, afastando-se bruscamente. Amanhã, ele declarou, seu tom não admitindo discussão. 00:30 aqui, você vai me contar tudo. Ele saiu como uma tempestade, deixando Alana tremendo contra a estante. Seus joelhos falharam e ela escorregou até o chão, a vela quase apagando com o movimento. No sofá, Miguel dormia pacificamente, alheio ao drama que se desenrolava. Alana enxugou as lágrimas, sua mão inconscientemente tocando o pingente que carregava no pescoço. Um pequeno pendrive disfarçado de joia, presente de seu pai na última vez que o vira. Só use em caso de emergência, ele havia dito. Quando encontrar alguém em quem possa realmente confiar. 15 anos depois, aquelas palavras ainda ecoavam em sua mente. E agora, encurralada entre segredos e sentimentos que não deveria ter, Alana se perguntava se Leonardo Castellani poderia ser essa pessoa. Lá fora, a tempestade continuava, implacável como os segredos que ameaçavam destruir ou unir duas famílias para sempre. Os ponteiros do relógio marcavam 23:55, quando Alana deslizou para fora de seu quarto, o coração martelando contra o peito. Miguel dormia profundamente em seu novo quarto, protegido por câmeras de segurança e uma babá eletrônica que ela improvisara com seu celular velho. O corredor da mansão estava mergulhado em sombras. Apenas a luz da lua cheia atravessando as janelas francesas oferecia alguma iluminação. Seus dedos tocaram instintivamente o pingente pendrive em seu pescoço. A verdade que ele guardava poderia mudar tudo, ou destruir o que restava de sua vida. A biblioteca estava vazia quando ela entrou. As brasas da lareira crepitavam suavemente, lançando um brilho alaranjado sobre os móveis antigos. Uma garrafa de uísque pela metade repousava sobre a mesa lateral. Você veio. A voz de Leonardo a fez girar nos calcanhares. Ele estava parado na porta, bloqueando sua única rota de fuga. O terno havia sido substituído por uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes e uma tatuagem que ela nunca havia notado antes. Trouxe o que me pediu. Ela respondeu, lutando para manter a voz firme. Os documentos que provariam a inocência do seu pai, e ele arqueou uma sobrancelha,
aproximando-se como um predador. Ou mais mentiras do Silveira. Chega! Alana explodiu, avançando em sua direção. Você não conhecia meu pai como eu conhecia. Ele morreu para proteger alguém. Proteger. Quem? Leonardo rosnou, agarrando seus braços. Quem valia o sacrifício do melhor amigo do meu pai? Sua mãe. As palavras escaparam antes que ela pudesse contê-las. Leonardo a soltou como se tivesse levado um choque. O quê? Com dedos trêmulos, Alana arrancou o pingente do pescoço e o estendeu para ele. Veja por si mesmo. Leonardo conectou o pen drive em seu notebook, que descansava sobre a escrivaninha. Arquivos começaram a se abrir. Fotos, documentos, conversas. Não, ele murmurou, seu rosto perdendo toda a cor. Isso não pode ser verdade. Sua mãe estava sendo chantageada. Alana explicou suavemente. Alguém descobriu que ela tinha um caso antes de se casar com seu pai. Um caso que resultou em mim. Leonardo completou, sua voz quebrada. Eu não sou filho do Ricardo Castellani. Meu pai descobriu a chantagem, ela continuou. Tentou proteger sua mãe, mas os verdadeiros golpistas o pegaram. Forjaram documentos, armaram provas. E ele se matou para proteger esse segredo. Leonardo completou, deixando-se cair pesadamente em sua poltrona. Para proteger minha mãe. Para me proteger. Ele sabia que se fosse a julgamento, tudo viria à tona. Alana se ajoelhou ao lado dele. A verdade sobre seu nascimento, o escândalo, destruiria a família Castellani. Por que está me mostrando isso agora? Porque cansei de carregar esse segredo sozinha, ela confessou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Porque você merecia saber a verdade. Porque... Suas palavras foram cortadas quando Leonardo a puxou bruscamente, seus lábios encontrando os dela com força devastadora. O beijo tinha gosto de uísque e lágrimas, de raiva e desejo há muito contido. Alana deveria resistir, deveria empurrá-lo, mas suas mãos ganharam vida própria, enterrando-se nos cabelos negros dele enquanto seu corpo respondia com uma urgência que a assustou. Me diz que isso é mentira. Ele murmurou contra seus lábios, entre beijos cada vez mais profundos. Me diz que posso te odiar. Não posso. Ela respondeu sem fôlego, sentindo as mãos dele deslizarem por suas costas, puxando-a para mais perto. O notebook caiu no chão com um baque surdo quando ele a ergueu, sentando-a sobre a escrivaninha. Papéis voaram, uma caneta rolou para longe, mas nada disso importava. O mundo havia se reduzido aos lábios de Leonardo em seu pescoço, as mãos dela desabotoando sua camisa, ao calor insuportável que crescia entre eles. Papai! O grito de Miguel cortou o ar como uma faca. Alana empurrou Leonardo bruscamente, horror tomando conta de seu rosto. Miguel? Ela chamou, correndo para a porta. O menino estava parado no corredor, lágrimas escorrendo por seu rostinho enquanto segurava seu ursinho de pelúcia. Sonho ruim, ele soluçou. Homens maus. Leonardo alcançou o garoto primeiro, pegando-o no colo com uma naturalidade que partiu o coração de Alana. Está tudo bem, campeão, ele murmurou. Ninguém vai machucar você. Promete? Miguel perguntou, seus olhinhos vermelhos fixos nos de Leonardo. Prometo. Naquele momento, o celular de Leonardo vibrou em seu bolso. Sua expressão mudou ao ler a mensagem. O que foi? Alana perguntou, notando sua palidez. Marcelo, ele respondeu, sua voz tensa. Descobrimos quem está por trás dos ataques à empresa. Seus olhos encontraram os dela, carregados de uma nova urgência. Seu ex-marido, Alana, o pai do Miguel. Ele trabalha para os mesmos homens que chantagearam minha mãe há 15 anos. O mundo pareceu girar sob os pés de Alana. Miguel, sentindo a tensão, agarrou-se mais forte ao pescoço de Leonardo. Ele vem atrás da gente? O menino perguntou em uma voz pequena. Leonardo trocou um olhar com Alana antes de responder. Não se preocupe, filho.
Eu protejo vocês. Filho. A palavra atingiu Alana como um soco. Em apenas algumas semanas, Leonardo havia se tornado mais pai para Miguel do que Ricardo jamais fora. E agora, com todas as verdades expostas, com aquele beijo ainda queimando em seus lábios, ela sabia que não havia mais volta. O que fazemos agora? Ela perguntou, sua mão encontrando a dele no escuro. Agora, Leonardo respondeu, seus dedos entrelaçando-se aos dela. Nós lutamos. Juntos. Do lado de fora da biblioteca, o vento soprava através dos corredores da mansão. Castellani, carregando ecos de segredos há muito enterrados. Mas dentro daquela sala, 3 pessoas, um homem marcado pelo passado, uma mulher carregando verdades dolorosas e uma criança inocente, encontravam algo que nenhum deles esperava. Uma família, e dessa vez, nada poderia separá-los. O sol ainda não havia nascido quando Alana acordou sobressaltada. Seu primeiro instinto foi correr para o quarto ao lado, onde Miguel dormia profundamente, ainda agarrado ao ursinho de pelúcia. A noite anterior parecia um sonho febril. As revelações, o beijo, a ameaça de Ricardo pairando sobre eles como uma sombra tóxica. Leonardo havia insistido que dormissem no andar principal da mansão, mais próximos de sua suíte e da segurança reforçada. Agora, parada na porta do quarto do filho, Alana podia ouvir vozes vindas do escritório no final do corredor. Não podemos esperar mais. A voz de Marcelo soava tensa. Se Ricardo tem acesso aos arquivos antigos, ele pode expor tudo. Ele não vai expor nada. Leonardo respondeu com uma calma letal. Não enquanto achar que pode nos chantagear. Alana se aproximou silenciosamente da porta entreaberta. Leonardo estava debruçado sobre sua mesa, ainda usando as roupas da noite anterior, o cabelo negro desalinhado como se tivesse passado a noite inteira acordado. Marcelo andava de um lado para outro, consultando freneticamente seu tablet. As ações continuam caindo, ele informou. Os investidores estão nervosos depois do ataque. E agora Ricardo marca uma coletiva de imprensa para hoje à tarde. Ele não vai falar nada. Uma nova voz se juntou à conversa. Alana congelou ao reconhecer Helena Castellani, a matriarca da família, entrando no escritório. Não enquanto eu estiver viva. Mãe, Leonardo começou, mas ela o interrompeu com um gesto. Eu sei que você sabe, Helena declarou, sua postura aristocrática não traindo nenhuma emoção. A garota Silveira mostrou os arquivos, não mostrou? Como... Você acha que eu não sabia que Roberto havia deixado provas com a filha? Ela riu amargamente. Eu o conhecia bem demais. Ele era um homem bom. Bom demais para esse mundo sujo. Por que nunca me contou a verdade? Leonardo perguntou, sua voz traindo uma vulnerabilidade que partiu o coração de Alana. Porque Ricardo Castellani te amou como um filho desde o primeiro momento. Helena respondeu suavemente. Porque ele escolheu ser seu pai, mesmo sabendo a verdade. E agora... Mamãe! O grito de Miguel cortou a conversa como uma faca. Alana correu, de volta para o quarto do filho, seu coração disparado. O menino estava sentado na cama, olhos arregalados de terror. O que foi, meu amor? Ela perguntou, abraçando-o. Ele estava ali, Miguel apontou para a janela. O papai Ricardo, ele estava olhando para mim. Leonardo apareceu na porta em segundos, seguido por Marcelo e Helena. Sem hesitar, ele correu até a janela, seus olhos esquadrinhando o jardim abaixo. Ali! Marcelo apontou para uma sombra se movendo entre as árvores. Tranque a porta! Leonardo ordenou, já correndo para fora do quarto. Ninguém entra ou sai! Léo, não! Alana tentou segurá-lo, mas ele já havia desaparecido pelo corredor. Helena se aproximou, seus olhos fixos em Miguel. Ele é a cara do pai, comentou suavemente. Do verdadeiro pai. Alana congelou. Como assim? Ricardo não é o pai biológico de Miguel, é? A matriarca perguntou, embora seu tom sugerisse que já sabia a resposta. Assim como não era pai de Leonardo. Antes que Alana pudesse responder, um tiro ecoou pelo jardim.
Miguel gritou, enterrando o rosto no pescoço da mãe. Marcelo correu para a janela, sacando sua própria arma. Merda! Ele praguejou. Leonardo e Ricardo estão lutando perto da fonte. Alana entregou Miguel para Helena e correu para a janela. Seu coração parou ao ver. A cena abaixo, Leonardo e Ricardo rolavam pelo chão molhado, trocando socos brutais. Uma arma jazia esquecida próxima à fonte. Você não vai destruir minha família. A voz de Leonardo trovejou pela propriedade. Sua família? Ricardo riu, um som cruel e distorcido. Você nem sabe quem é sua família de verdade? Sei exatamente. Quem é minha família? Leonardo rosnou, acertando um soco devastador no rosto do outro. E você não faz parte dela. Naquele momento, sirenes começaram a soar ao longe. Ricardo empurrou Leonardo e correu para a arma caída. Mas antes que pudesse alcançá-la, Marcelo surgiu no jardim, sua própria arma apontada. Acabou, Ricardo, ele declarou. A polícia está chegando e temos todas as provas das suas chantagens. Ricardo congelou, seu olhar subindo até a janela onde Alana observava. Um sorriso cruel distorceu seus lábios. Você contou para ele, Alana? Ele gritou. Contou sobre o verdadeiro pai do Miguel? O mundo pareceu parar. Alana sentiu o olhar de Leonardo queimando em sua nuca, mas não conseguia se virar. O mesmo homem que é pai dele, Ricardo continuou, apontando para Leonardo. Engraçado como o destino funciona, não é? Chega! Helena gritou da janela, sua voz cortando o ar como um chicote. Chega de mentiras, Ricardo. Eu sei a verdade. Sobre Miguel. Sobre Leonardo. Sobre tudo. Viaturas policiais irromperam pelos portões da mansão, suas luzes azuis e vermelhas tingindo a cena surreal. Ricardo olhou uma última vez para a janela, seus olhos encontrando os de Miguel, que observava tudo com terror nos olhos infantis. Isso não acabou. Ele declarou antes que os policiais o alcançassem. A verdade sempre vem à tona. Quando o sol finalmente nasceu naquela manhã, iluminando os jardins da mansão Castellani, encontrou uma família despedaçada por revelações e unida por segredos. Leonardo permanecia parado perto da fonte, sangue escorrendo de um corte em sua sobrancelha, seus olhos fixos na janela onde Alana abraçava Miguel. Helena se aproximou dele, tocando seu ombro suavemente. Há 15 anos, seu pai, Ricardo, me disse algo que nunca esqueci. Família não é sobre sangue, é sobre escolha. Está na hora de fazer sua escolha, filho. Leonardo ergueu os olhos para a janela mais uma vez, encontrando o olhar de Alana. Naquele momento, enquanto as sirenes morriam ao longe e o sol tingia o céu de dourado, ambos sabiam que suas escolhas já haviam sido feitas. A questão era, poderiam viver com as consequências? Precisamos conversar, Leonardo declarou, sua voz grave ecoando pelo quarto de Alana. 3 dias haviam se passado desde a prisão de Ricardo. 3 dias de silêncio ensurdecedor entre eles. Sobre Miguel. Alana congelou, seus dedos apertando, instintivamente a foto que segurava. Uma imagem antiga dela com seu pai, tirada semanas antes de tudo desmoronar. Não há nada para conversar, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Ele é meu filho, não é? Leonardo avançou, seus olhos verdes queimando com uma intensidade que a fez recuar. Por isso Ricardo nos procurou depois de todos esses anos. Ele descobriu a verdade. Um soluço escapou dos lábios de Alana. Como os exames de DNA que a polícia encontrou no computador dele. Leonardo respondeu, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Ele vinha me investigando, há meses. Descobriu sobre aquela noite. Para, Alana implorou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Por favor, para. A festa de formatura. Ele continuou implacável. Eu estava bêbado, arrasado pela morte do meu pai, de Ricardo. Você estava lá, também destruída pela morte do seu pai. Nós. Eu nunca soube seu nome. Ela explodiu. Era só mais um garoto na festa, e eu estava tão perdida. Quando descobri que estava grávida já era tarde demais. Leonardo se aproximou,
seus dedos tocando suavemente o rosto dela, enxugando suas lágrimas. Por que não me procurou? E dizer o quê? Que a filha do suposto traidor estava grávida de um Castellani? Ela riu amargamente. Ninguém acreditaria. Em mim. Então conheci Ricardo. Ele disse que me ajudaria, que seria pai do Miguel. Mas ele sempre soube. Leonardo completou, sua voz carregada de raiva. Ele nos observou esse tempo todo, planejando o momento perfeito para sua vingança. Um barulho na porta os interrompeu. Miguel estava parado ali, seu ursinho de pelúcia arrastando no chão. Léo? Ele chamou sonolento. Conta a história? O coração de Alana se apertou ao ver como o filho correu para os braços de Leonardo, como se sempre tivesse pertencido ali. Como não percebera antes? Os mesmos olhos verdes, o mesmo sorriso torto. Claro, campeão. Leonardo respondeu, sua voz suave enquanto pegava o menino no colo. Que tal aquela do cavaleiro e do dragão? Não, Miguel fez bico. Quero a do príncipe que não sabia que era príncipe. Leonardo congelou, seus olhos encontrando os de Alana. Essa história é muito triste, filho. Mas tem final feliz? O menino insistiu. Isso depende, Leonardo respondeu, sentando-se na beira da cama com Miguel. Às vezes, os príncipes precisam perdoar antes de terem seu final feliz. Alana observou pai e filho juntos, seu coração transbordando de emoções contraditórias. Foi quando notou o envelope pardo na mão de Leonardo. O que é isso? Ele suspirou, passando o envelope para ela enquanto ajeitava Miguel em seu colo. A investigação completa sobre a morte do seu pai. Marcelo encontrou hoje de manhã, escondida num cofre antigo da empresa. Com dedos trêmulos, Alana abriu o envelope. Documentos, fotos, relatórios e uma carta. A letra de seu pai, tremida e apressada, datada do dia de sua morte. Minha querida filha. Ela começou a ler em voz alta, lágrimas embaçando sua visão. Se você está lendo isto, significa que não consegui proteger todos que amo. Os homens que me encurralaram são poderosos demais. Eles descobriram sobre Helena, sobre o verdadeiro pai de Leonardo, e agora ameaçam expor tudo. Continue. Leonardo incentivou suavemente, sua mão encontrando a dela. Ricardo escolheu ser pai de Leonardo, mesmo sabendo a verdade, e eu escolhi proteger esse segredo com minha vida. Porque família, minha querida, não é sobre sangue, é sobre amor, sobre escolhas, sobre sacrifícios. Miguel havia adormecido no colo de Leonardo, seu rostinho sereno alheio ao turbilhão de emoções que sacudia o quarto. Seu pai sabia, Leonardo murmurou, seus dedos acariciando distraidamente os cabelos do filho. Ele sabia que um dia nos encontraríamos. Tem mais. Alana continuou lendo. No cofre da antiga casa, enterrei todas as provas. Provas que podem destruir os verdadeiros criminosos. A senha é a data mais importante da minha vida. O dia em que você nasceu, Alana. Porque você, minha filha, sempre foi minha maior verdade. A casa. Leonardo se levantou abruptamente, passando Miguel cuidadosamente para Alana. A antiga casa do Silveira. É lá que estão as provas que Ricardo procurava. Mas a casa foi demolida anos atrás. Alana protestou. O cofre. Ele sorriu. Um brilho de esperança em seus olhos. Os cofres antigos eram construídos nas fundações. Mesmo com a demolição, ele ainda deve estar lá. Naquele momento, o celular de Leonardo vibrou. Era uma mensagem de Marcelo. Ricardo fugiu da prisão. Ele está indo para a antiga propriedade do Silveira. Ele sabe. Alana sussurrou, abraçando Miguel mais forte. Ele vai tentar chegar lá primeiro. Leonardo se ajoelhou diante dela, tomando suas mãos nas dele. Venha comigo, ele pediu. Vamos terminar isso juntos, pela nossa família. Nossa família, ela repetiu, a palavra carregando um novo peso agora. Leonardo se inclinou, seus lábios, encontrando os dela em um beijo suave, diferente da explosão de paixão da biblioteca. Este era um beijo de promessa, de recomeço.
Eu te amo, ele murmurou contra seus lábios. Você e Miguel, vocês são minha verdade. Do lado de fora da mansão, a noite caía sobre os jardins dos Castellani. Em algum lugar da cidade, Ricardo corria contra o tempo, guiado por vingança e desespero. Mas dentro daquele quarto, 3 corações batiam em sintonia, unidos por segredos, redenção e um amor maior que qualquer herança de sangue. A verdade, afinal, estava prestes a vir à tona, e dessa vez, ninguém poderia detê-la. A antiga propriedade do Silveira era apenas uma cicatriz na terra quando Leonardo e Alana chegaram. O céu noturno estava carregado, relâmpagos cortavam o horizonte como presságios sombrios. Miguel havia ficado na mansão com Helena, protegido, por seguranças enquanto seus pais corriam contra o tempo. Ali, Alana apontou para uma estrutura de concreto parcialmente exposta. O escritório do meu pai ficava exatamente nesse ponto. Leonardo já estava correndo, sua lanterna iluminando os escombros. Marcelo os seguia, arma em punho, verificando cada sombra. A qualquer momento, Ricardo poderia aparecer. O cofre deve estar enterrado sob essas vigas, Leonardo murmurou, suas mãos tateando o concreto partido. Ajude-me a remover isso. Juntos, começaram a afastar os destroços. A chuva começou a cair, primeiro em gotas suaves, depois em uma cortina impiedosa que transformou o terreno em lama. As mãos de Alana sangravam com os cortes dos escombros, mas ela não parava. Parados. A voz de Ricardo cortou a noite como uma navalha. Ele emergiu das sombras, uma arma apontada diretamente para Leonardo. Seu rosto estava machucado da fuga da prisão. Seus olhos brilhavam com uma loucura febril. Afastem-se do cofre, ele ordenou. Agora! Acabou, Ricardo. Leonardo se posicionou na frente de Alana. As autoridades já estão a caminho. Acabou? Ricardo riu, um som cruel que fez Alana tremer. Isso nunca vai acabar. Sabe por quê? Porque vocês, Castellanes, são todos mentirosos. Você, ele apontou a arma para Leonardo, nem é um Castellani de verdade. Não, Leonardo respondeu calmamente. Eu sou filho do homem que escolheu me amar, que escolheu ser meu pai mesmo, sabendo a verdade. Isso me faz mais Castellani do que sangue jamais poderia. Mentira! Ricardo gritou avançando. Você é filho de um cafajeste que abandonou Helena. E agora tem um filho bastardo próprio. A história se repete, não é? Miguel não é bastardo. Alana interveio, sua voz tremendo de raiva. Ele é filho do amor, como Leonardo foi para Ricardo. Amor? Ricardo cuspiu a palavra. Foi amor que matou Roberto Silveira? Que destruiu famílias? Não. Uma nova voz soou na escuridão. Foi ganância. Sua ganância. Helena Castellani emergiu da chuva como uma aparição, seus olhos fixos em Ricardo. Você sempre soube a verdade, não é? Sobre quem realmente roubou a empresa. Sobre quem chantageou Roberto. Do que está falando? Ricardo recuou um passo. O cofre. Helena apontou para o chão. Não guarda apenas a verdade sobre a paternidade de Leonardo. Guarda as provas de que você, Ricardo, era o verdadeiro traidor. Um trovão explodiu acima deles, iluminando a cena como um flash fotográfico. No breve clarão, Alana viu lágrimas nos olhos de Helena. Você descobriu sobre meu caso antigo. Helena continuou, sua voz carregada de dor. Descobriu sobre o verdadeiro pai de Leonardo e usou isso para chantagear Roberto, ameaçando expor tudo se ele não assumisse a culpa pelo seu roubo. Não, Ricardo balbuciou, mas sua mão que segurava a arma tremia. Roberto escolheu morrer para proteger meu segredo. Helena avançou. Para proteger Leonardo. E você permitiu que ele morresse, que fosse considerado um traidor, enquanto construía seu império com o dinheiro roubado. Leonardo havia aproveitado a distração para continuar removendo os escombros. Seus dedos finalmente encontraram metal frio. A porta do cofre. A senha. Ele chamou Alana. A data do seu nascimento. Ela se ajoelhou na lama, girando o disco com dedos trêmulos. 071593. Um clique metálico cortou o ar.
Não! Ricardo avançou, a arma apontada. Vários tiros explodiram na noite. Alana gritou, jogando-se sobre o cofre. Quando ergueu os olhos, viu Ricardo caído, sangue se misturando à lama. Marcelo estava de pé, sua arma ainda fumegando. Filho. Helena correu para Leonardo, suas mãos percorrendo seu corpo procurando ferimentos. Estou bem, ele a tranquilizou, antes de se voltar para Alana. O cofre, abra. Dentro, preservados em um envelope à prova d'água, estavam todos os documentos, transferências bancárias, e-mails, provas da chantagem, tudo com a assinatura de Ricardo. E junto, uma última carta de Roberto Silveira. Perdoe-me, Helena. Alana leu em voz alta, lágrimas se misturando à chuva. Perdoe-me por não ser forte o suficiente para lutar, mas sei que um dia nossos filhos encontrarão a verdade. E quando esse dia chegar, espero que entendam que às vezes o maior ato de amor é o sacrifício. Leonardo puxou Alana para seus braços, seus lábios encontrando os dela em um beijo desesperado. A chuva caía sobre eles, lavando anos de mentiras e dor. Mamãe! Papai! A voz de Miguel cortou a noite. O menino corria na direção deles, tendo escapado dos seguranças da mansão. Leonardo o pegou no colo, envolvendo Alana com seu outro braço. Está tudo bem agora, filho, ele murmurou, beijando a testa do menino. Tudo bem. Helena se aproximou, hesitante, seus olhos marejados fixos no neto que acabara de conhecer verdadeiramente. Miguel estendeu os bracinhos para ela, sem hesitação. Vovó, ele chamou simplesmente, e naquela palavra havia perdão, aceitação e amor. Sirenes começaram a soar ao longe. Logo, a verdade seria exposta ao mundo. Roberto Silveira seria finalmente absolvido, sua honra restaurada. Ricardo enfrentaria a justiça por seus crimes. Mas naquele momento, sob a chuva que continuava a cair sobre os escombros da antiga casa do Silveira, 4 pessoas se abraçavam. Não mais prisioneiras de segredos, não mais separadas por mentiras. Vamos para casa, Leonardo murmurou, seus dedos entrelaçados aos de Alana. Casa. Não a mansão dos Castellani, não os escombros do Silveira. Casa era ali, nos braços uns dos outros, no amor que transcendia sangue e sobrenomes. A verdade, afinal, havia libertado não apenas o passado, mas também o futuro. E dessa vez, era um futuro que pertencia a todos eles. O sol da manhã infiltrava-se preguiçosamente através das janelas da mansão Castellani, pintando os corredores com tons dourados. 6 meses haviam se passado desde a noite da tempestade, desde as revelações que mudaram tudo. Alana ajeitou, o vestido branco uma última vez diante do espelho, seus dedos tremendo levemente ao tocar o colar que havia pertencido à sua mãe. Você está linda! Miguel exclamou, correndo para dentro do quarto em seu pequeno terno sob medida. Seus olhos, verdes, tão idênticos aos do pai, brilhavam de excitação. E você está um príncipe. Ela sorriu, ajeitando a gravata borboleta do filho. Pronto para seu grande papel? Sim! Ele pulou empolgado. Vou levar as alianças e depois dançar com a vovó Helena. Como se invocada pelo nome, Helena Castellani entrou no quarto, radiante em um vestido azul marinho. Nos últimos meses, a matriarca havia se transformado. O peso dos segredos havia sido substituído por uma leveza que a rejuvenescia. Minha querida. Ela se aproximou, tocando o rosto de Alana com carinho maternal. Roberto estaria tão orgulhoso. Lágrimas ameaçaram arruinar a maquiagem de Alana. Após a revelação das provas do cofre, a imprensa havia feito um festim. Ricardo havia sobrevivido aos tiros e agora enfrentava uma longa pena na prisão. Mas o mais importante, a honra de Roberto Silveira havia sido restaurada. Senhora Castellani. Marcelo apareceu na porta sorrindo. Está na hora. Helena beijou a testa de Alana antes de sair, levando Miguel pela mão. O menino havia florescido nos últimos meses,
finalmente tendo uma família completa, um pai presente, uma avó amorosa. Pronta? Marcelo ofereceu seu braço. Desde a morte de Roberto, ele era o mais próximo de uma figura paterna que Alana tinha. Ela assentiu, incapaz de falar. Seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. A cerimônia seria realizada nos jardins da mansão, agora explodindo em flores brancas e douradas. Uma suave brisa primaveril carregava o perfume de rosas e jasmins enquanto Alana caminhava pelo tapete branco, apoiada em Marcelo. Seus olhos encontraram Leonardo no altar improvisado. Ele estava deslumbrante em seu terno negro, seus olhos verdes fixos nela com uma intensidade que fazia seu coração derreter. Ao seu lado, Miguel pulava ansioso, segurando a almofadinha com as alianças. Cuide bem dela. Marcelo murmurou ao entregar Alana para Leonardo. Com minha vida, Leonardo respondeu, seus dedos entrelaçando-se aos dela. O celebrante começou a cerimônia, mas Alana mal ouvia as palavras. Estava perdida nos olhos do homem à sua frente, repassando mentalmente a jornada que os trouxera até ali. Leonardo Castellani. Ela começou seus votos, sua voz tremendo levemente. Você me ensinou que família não é sobre sangue ou sobrenomes. É sobre escolhas, sobre amor, sobre perdão. Você escolheu amar Miguel antes mesmo de saber que ele era seu filho. Escolheu me amar mesmo quando pensava que deveria me odiar. E eu escolho, hoje e sempre, amar cada parte de você. Lágrimas brilhavam nos olhos de Leonardo quando ele começou seus próprios votos. Alana Silveira. Sua voz grave estava carregada de emoção. Por anos, vivi preso a mentiras e amargura. Mas você e Miguel me libertaram. Me mostraram que o amor é mais forte que qualquer vingança, que qualquer dor. Hoje, não estou apenas me casando com você. Estou finalmente aceitando quem eu realmente sou. Não um homem definido pelo sangue em minhas veias, mas pelas escolhas do meu coração. Miguel se aproximou com as alianças, seu sorriso iluminando o jardim inteiro. Agora vocês vão ser família para sempre? Ele perguntou inocentemente, arrancando risadas emocionadas dos convidados. Sim, filho, Leonardo respondeu, pegando-o no colo com um braço enquanto mantinha Alana junto com o outro. Agora somos oficialmente família. O beijo que selou a união foi interrompido por Miguel jogando pétalas de rosa sobre eles, rindo alegremente. Helena os observava com lágrimas nos olhos, finalmente em paz com seu próprio passado. A festa que seguiu foi uma celebração não apenas do amor, mas da verdade libertada. Os jardins dos Castellani, antes cenário de tragédias e segredos, agora transbordavam música e risos. Olha o que eu achei, Leonardo sussurrou no ouvido de Alana durante a primeira dança, tirando algo do bolso do paletó. Era uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Roberto Silveira e Ricardo Castellani, jovens e sorridentes em suas togas da faculdade, de direito. No verso, uma mensagem simples. Porque família é sobre escolhas. Ele sempre soube. Alana murmurou, tocando a foto com reverência. Papai sempre soube que um dia encontraríamos a verdade. E agora podemos honrar o sacrifício dele da melhor maneira possível, Leonardo respondeu, girando-a suavemente na pista de dança. Sendo felizes, sendo família. Miguel correu até eles naquele momento, jogando-se nos braços do pai. Leonardo o ergueu com facilidade, trazendo Alana para um abraço em grupo. Ei, campeão! Ele sorriu para o filho. Que tal contar para a mamãe nossa surpresa? Os olhos do menino brilharam. Vamos ter um bebê? Ele perguntou inocentemente. Alana congelou, seus olhos arregalados encontrando os de Leonardo. Como o teste estava no banheiro esta manhã. Ele sorriu beijando sua testa. Parece que nossa família vai crescer mais um pouco. Lágrimas de felicidade escorreram pelo rosto de Alana, enquanto Miguel pulava de alegria, já fazendo planos para ser o melhor irmão mais velho do mundo. A noite caía suavemente sobre a mansão. Castellani, as estrelas começando a pontilhar o céu violeta. No jardim, entre risos e música, uma família celebrava não apenas um casamento,
mas um recomeço. Leonardo segurou Alana mais perto, seus lábios encontrando os dela em um beijo suave. Eu te amo, senhora Castellani, ele murmurou. Eu te amo, senhor Castellani, ela respondeu, seu coração transbordando de felicidade. Porque no final, não importava o sangue que corria em suas veias. Não importavam os sobrenomes ou os segredos do passado. O que importava era o amor que haviam escolhido construir. As verdades que haviam escolhido enfrentar. A família que haviam escolhido ser. E essa, talvez, fosse a maior verdade de todas, que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de curar todas as feridas, de redimir todos os pecados, de unir todos os corações. No céu, uma estrela brilhou mais forte, como se Roberto Silveira sorrisse para a família, que seu sacrifício ajudara a construir. Uma família nascida não do sangue, mas do amor. Uma família que, finalmente, estava completa. E assim, sob o céu estrelado da mansão Castellani, uma nova história começava. Uma história de amor, de perdão, de redenção. Uma história de família.